Oi, tudo bem? Esse é o Pode Ser, um momento para tratar de dois dos verbos mais intrigantes da nossa existência: poder e ser. Eu sou Carmen Galves. Eu sou a Patrícia Donato e está começando o seu Pode Ser. Patrícia, e hoje a gente vai tentar entender, ou a gente vai entender mesmo, né? Onde a vida pode fluir. Ou melhor, o que que faz a vida fluir? É interessante isso. Quando a gente pensou nesse tema, a primeira coisa que eu pensei é a ordem e o caos. Vamos imaginar na nossa casa, quando a gente se muda. Primeiro vira uma bagunça, né? Mas tem aquela expectativa de que você está num lugar novo, de que você vai organizar suas coisas do seu jeito e que em algum momento a ordem vai chegar. E na nossa vida, isso pode estar acontecendo no cotidiano desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, não é? Então, eu penso que a vida flui quando a gente enxerga que aquilo ali não depende só de nós. A gente tem autonomia sobre a própria vida, mas essa fluidez da vida ela pode vir através de escolhas, de decisões, de até como a gente falou num outro episódio de decretos, sabe? Eu gosto de usar os mantras, né? Então, eu acho que o fluir da vida tá nas pequenas coisas, naquelas que não têm preço ou que a gente não daria um valor precificável, né? Que são inestimáveis, assim, que fazem sentido para você. É interessante você falar isso, né? Eu sempre gosto de trazer a coisa assim, na prática, né? Naquele nosso dia a dia. E aí me veio uma imagem na cabeça que a gente fala assim, ai, minha vida tá, né? Não tem gente que fala, tá Caótica. travado, nada anda, nada flui. Nossa, eu preciso fazer uma coisa para abrir os caminhos, né? E eu tive uma fase, em que eu me sentia muito desorganizada. E aí, quando eu percebi, meu dia já tinha acabado e eu tinha muito aquela sensação de não ter produzido nada, embora estivesse exausta, né? Uhum. Eu não conseguia ter essa noção, né? Sabe aquele, A sensação de que a gente ficou culpada e não fez o que tinha que fazer. aquela sensação do tá pago, de Sim, verdade tá sim, pago, né? sim. E é lógico que foi todo um processo e um olhar, né? E ter, assim, um olhar para o que era uma doença, né? O que era Uhum. uma depressão que tinha que ser tratada ali, o que era um cansaço, o que era uma desorganização. Então, às vezes não é uma coisa só. É. E aí, olhando para isso, tudo bem, eu comecei a tratar uma depressão, né, comecei a me organizar e eu entendi que havia alguns movimentos que eu fazia que travavam o meu dia. Então, por exemplo, né, você tem a rotina, eu tenho a minha rotina. Eu levanto, eu preparo café para mim e para meu filho, nós tomamos café, ele vai para a escola. Aí e tem o meu dia. Quando ele saía para ir para a escola, né, eu escovava o dente e tal. Aí eu dava uma deitadinha na cama, mas de 5 minutos. Aquilo desacelerava o meu dia de uma forma. Como se fosse um gatilho, né? Vai por aqui. E começava, daí tudo começava, né? E o que que eu comecei a fazer? Falei, não, demorou, mas eu identifiquei. Foi tão interessante quando eu olhei pra cama, falei assim, é isso, eu não posso deitar, não posso dar aquela deitadinha assim de, deixa eu dar uma espreguiçada pra começar o dia. Não posso, porque aquela Sim. espreguiçada vai me puxar pra baixo. É. E é uma linha tênue, né? Entre aquilo que parece que é um hábito para aquilo que vira um vício. Hábito e vício, aquilo que Nossa, é vai muito. te dar uma relaxada pra você começar bem. Porque, É. ok, poderia, né? Deixa eu relaxar, deixa eu alongar aqui um pouquinho, deixa eu fazer uma Sim. oração. É. Não me colocava. Tudo bem, eu comecei já a arrumar a cama, porque eu não gosto de desmanchar minha cama, né? Comecei a arrumar, eu já arrumava minha cama Arrumar motivos para não para não praticar deitar. aquilo. E eu comecei a fazer de fato uma agenda, não só com as minhas atividades. Eu comecei a colocar horário, de tal a Uhum. tal, eu vou fazer tal atividade. E se eu não terminar, eu vou partir para outra atividade Isso. e volto naquela atividade depois, a não ser que o prazo fosse, né, É. mais apertado, daí tudo bem, eu teria, e o que me obrigava a me dedicar Sim. àquilo. Então, o me organizar e me colocar, e num primeiro momento, que a gente já falou aqui, né, num outro episódio, fazer coisas que me desagradavam num primeiro momento, né, que trazer essa rigidez pro dia,
Porque quem trabalha, quando a gente trabalha com criação, né, cria texto, Sim. você precisa de tempos livres, assim, É aquela coisa, né? a ociosidade criativa, né? Você precisa de um tempo livre para pensar, você precisa de um tempo livre para navegar, para assistir, Observar, para observar, para ouvir, para sair sim. na rua. Você precisa desse tempo livre. Mas eu tive que ser muito rígida comigo mesma neste momento Uhum. para eu resgatar esse controle e poder reencontrar essa sensação de hoje eu fui produtiva, porque é uma sensação gostosa. É. Essa sensação de É, e entregar. que não é aquela, não precisa virar aquela autocobrança, né? Assim como você falou de estabelecer horários. Eu gosto muito de ter esses blocos de tempo para se dedicar a alguma coisa e saber parar aquilo, porque senão também vai ficar nessa limiar. Ou eu tô fazendo algo que eu gosto muito, eu quero esticar, ou eu tô fazendo algo que eu não gosto e eu quero acabar logo, né? Eu gosto muito daquela frase que é assim, é sem pressa, mas com precisão. Ou seja, escolher o que você quer fazer. E quando você me trouxe essa narrativa de cotidiano, eu me lembrei do poder dos hábitos, né? Que a gente falou até do hábito e do vício. Mas para além do poder do hábito, eu descobri Hábitos Atômicos. Você leu? Não tenho aqui, porque eu acho que eu Não. li no meu Kindle. Hábitos Atômicos é um livro que eu super recomendo. Ele é maravilhoso. Ele te ensina a fazer isso. Só para resumir, arrumar a cama é algo que você fez para se livrar daquele mau hábito que você não queria mais praticar, entende? Então, no Hábitos Atômicos, ele fala isso, ele ainda reforça o poder do hábito, né? Que é o gatilho, a deixa, que é o gatilho, a... Qual que é o do meio? E a última é a recompensa. Eu esqueci o do meio. Mas é aquilo que te move. Então, o gatilho, seu filho saiu para a escola. Então, não é a recompensa é a última. Eu estou esquecendo do meio. Eu acho que é a deixa. Vou dar uma deitadinha. Uhum. E a recompensa é a sensação de que descansou mais um pouquinho. Só que aí veio outro poder, outro fluxo do hábito, que era o da cobrança, o de se culpar por não ter começado, e de tudo que você viu que aquilo impactava, né? Sim. Então, em Hábitos Atômicos, ele ensinou a fazer isso, que a gente tem que definir a recompensa. Então, até nas coisas que a gente não gosta de fazer, aí vou te dar um exemplo da atividade física, que eu também esteja em outro, outro bloco. Muitas vezes, o que vem depois, né? Depois da atividade física, é você poder ter um tempo livre, é você poder se sentir bem por ter compromisso com a sua responsabilidade de se cuidar. Então, é lembrar que essa recompensa não está só em executar o exercício. Está nesse ganho que você vai ter que às vezes não é tangível, não dá para medir. Não tá definido se esse ganho é para agora ou para daqui a pouco, entendeu? Você falou assim em hábitos ruins, né? E às vezes até o identificar o hábito ruim, porque às vezes não é um hábito ruim, mas faz mal pra gente, É, pro nosso contexto, sim. faz Ou mal. naquele momento, né? Naquele Porque uma momento, pausa é excelente, mas às vezes ela te exatamente. atrapalha. Então, às vezes até nisso atrapalha, assim. Ah, não é um hábito ruim, não vai fazer, não, mas tá me atrapalhando, está atravancando o meu É, dia. Meu dia não é. está fluindo por causa de 5, 10, 15 minutos. Porque, tudo bem, por mais que eu ficasse 10 minutos deitada ali, mas até, sabe, o navio parou? Uhum. Até ele começar a andar de novo, né? É um esforço, né? Uma energia. É um outro ritmo. É. E eu acho interessante também a gente escorrer sobre o que rotulam muito facilmente. Eu aprendi isso na terapia, que a gente não deve usar tanto esse rótulo da procrastinação. Porque exatamente como você também falou no início, às vezes você procrastina algo que você deveria fazer, ou porque você está passando por um momento depressivo, ou porque você não está conectada com aquilo que você tem que fazer. Então, essa identificação também é parte da nossa autonomia e da nossa responsabilidade. A gente que convive com a gente mesmo 24 horas por dia. Então, esse eu acho que também é um exercício que nos faz muito bem. E eu gosto, eu já tenho o oposto, eu tenho, às vezes, rigidez com o cronograma do que eu tenho para fazer, eu tenho que lembrar de colocar as pausas. Mas aí também penso assim, é uma outra pergunta que eu vou deixar aqui para nós duas discorrermos e para o pessoal de casa refletir. Que é quando que a vida flui, o que é um dia que valeu a pena ter sido vivido? A vida valeu a pena no seu dia. O que se identifica? Né, é uma pergunta
Ampla. da vida isso, porque no meu ponto de vista, pelo que eu acredito hoje, todo dia vale a pena ser vivido, Sim, né? concordo. Então, partindo desse pressuposto, já que a gente tem o dia, né, como presente, como o segundo, o agora como a única certeza, né? Uhum. Um dia que flui para mim, ele é um dia em que eu sinto que eu entreguei alguma coisa tão interessante, né? E pode ser eu entregar para uma pessoa, né? Uhum. Para o meu filho, e pode ser entregar para mim, ou pode ser entregar para um coletivo. Mas a gente tem essa necessidade de produzir, essa necessidade de criar. É. E se cobra por isso, né? E se cobra, mas porque o criar é o que faz a gente permanecer no agora, e se a gente está no agora, somos eternamente, eu não vou falar eternamente jovens, porque não é essa questão de ser jovem ou não, mas no agora somos imortais. É o que valida estar vivo, né? E aí, nesse contexto de quando a gente tá se sentindo meio perdida ou que a gente quer confirmar os movimentos que a gente tá fazendo, eu me peguei olhando para isso, que, por exemplo, eu quero muito me dedicar à escrita, tô me envolvendo em meios literários, tô buscando isso, te conheci em função disso, porque eu falei, eu quero conhecer a Carmen, a escritora, eu quero trazer para perto. Eu percebi que um dia que eu escrevo é um dia que eu sinto que valeu a pena viver. Só que aí tem dias que o cheiro do café te faz sentir viva, o barulho da chuva, você tá caminhando em silêncio, às vezes num parque, aí você pisa numa folha seca, sabe? É Uhum. um poder que, por isso que eu falo, eu acho que a vida flui nas coisas simples, naquilo que a gente é capaz de reconhecer que tá vivendo. A gente pode pensar que a vida flui no que está no nosso controle, né? Pensando mais uma vez assim, no mundo prático, se a gente for pensar no contexto prático dessa palavra, o fluir. Uhum. Vamos pensar na literatura, tá no seu controle criar os personagens, pensar no enredo, pôr a história no papel, ou falar sobre você, né? Você É, não escreve ficção, você escreve não ficção, né? diário e emoções é É, basicamente o que eu me envolvo. você escreve não ficção, então você tá passando isso para o papel, você tá se envolvendo, estudando, isso está no seu controle. Não está no seu controle quando esse livro vai ser produzido, se o livro vai fazer sucesso ou não, se ele vai ser mega vendido, porque Sim, também o conceito de sucesso ele é é todo relativo. particular, né? Se vai virar um livro, né? Se vai virar um livro. E eu vejo que a vida não flui quando a gente quer tentar controlar o que não está no nosso controle. Sim, faz sentido. Aí ela trava mesmo. Por quê? Porque não está no nosso controle. E a gente não consegue fazer a roda girar nesse sentido, É. né? Eu vi esses dias um exercício terapêutico também que eu achei muito legal da gente compartilhar. E eu falei isso pro meu filho, um dia que ele me trouxe também umas questões, nível aconselhamento, adulto, né? É legal ter filho adultos, viu? Mas eu falo que é uma das fases mais difíceis, assim, porque você tem que deixar eles irem e tem que sentir que eles estão cuidando da própria vida, né? Eu Mais falei difícil que assim, criança, adolescente. sim, eu É. tenho uma amiga que tem, no meu ponto de vista, eu tenho uma amiga que tem filho adolescente. Nossa, desde que eu trabalhei com ela, eu falava, a parte mais difícil é filho adulto. Mas por isso, né? Porque a gente percebe o que não está no nosso controle. E eu trouxe o contexto do que eu tinha visto, porque foi assim, ele me trouxe algumas questões pessoais e recentemente eu tinha feito esse exercício. Nessa busca de transição de carreira ou de ressignificar a carreira e o que eu quero fazer para a vida, eu vi essa sugestão de exercício que diz assim: você pega uma folha de papel e divide em duas colunas. Numa coluna, você coloca tudo aquilo que está no seu controle, que é de sua responsabilidade. Então, por exemplo, criar a ideia do Pode Ser com a Carmen. Está no meu controle, convidar a Carmen, e ter ideias para o podcast. E aí, do outro lado, na segunda coluna, você coloca, pode ser da sua crença, o que você quiser, mas eu usei o universo. Quais são as tarefas do universo? Então, vou dar um passo antes da Carmen, de conhecer a Carmen. Eu quero me relacionar com pessoas que são do meio da literatura, ou que vivem isso, porque eu quero conhecer esse meio. Então, o meu propósito é estar mais em livrarias, em lugares que conheço pessoas desse tipo, ler também, até online eu posso participar de algumas coisas. E do lado do universo, trazer as pessoas, gerar oportunidades. Isso é o que não está no meu controle.
Eu não posso garantir que eu querendo me envolver com o universo literário, eu vou encontrar as pessoas que eu preciso encontrar. Mas eu expando isso, que não está no meu controle, eu deixo vir. O deixo vir, deixo ir. Eu acho que isso faz com que a vida flua também. E você pode pegar qualquer problema, qualquer questão. Você põe o lado que você é responsável e você põe o lado que o universo vai fazer. E expande isso, sabe? Você vai percebendo um pouco do que a gente falou num outro episódio. O quanto a gente pode planejar, mas soltar, Sim. sabe? E que isso funciona na vida também. E daí eu penso que a gente vai ficar numa questão é, que talvez a gente não tenha tocado aqui ainda, né? Hum, Na fé. Que a fé é você fazer independentemente do resultado, é você fazer a sua parte independentemente do resultado, e você deseja um resultado. sim, Então sim. você age nessa direção, mas não há garantia. Não. Eu uso bastante essa relação da fé com o confiar. É o confiar, sim, confiar. A fé é uma coisa que você vai pisar sem ter o chão. Você vai dar o passo, começar o movimento do passo, mas o chão você não sabe se está ali ainda ou não. Caminha que o caminho se faz. É, pois é. Então, eu acho que a fé está bastante relacionado com confiar. Se eu faço a minha parte, eu já estou confiando. Talvez tenha alguns pilares para a vida fluir, né? Num primeiro momento, você olhar para a sua saúde Uhum. física e mental. Sim, Porque você precisa do seu corpo para a vida fluir. Né, do seu equipamento, do seu ferramental. exato. Então, se você tá doente, não vai fluir. Você vai precisar dar uma parada. Você vai Uhum. precisar se olhar, se cuidar. Se está faltando vitamina e você não tem energia, não vai fluir. É. Se você tá com uma questão mental, emocional, não vai fluir. Porque você tem que olhar para isso, né? Aí, você é um ser integral, né? Você não é partes, você não se define por uma ou outra área. A gente é o todo. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que estão os seus relacionamentos? Porque muita coisa flui pelos relacionamentos. A gente se conheceu através de uma Conexão pessoa, através de uma terceira pessoa. né? Então, a gente tem que olhar para isso. Com quem a gente está se relacionando? O que que esses nossos relacionamentos trazem para a gente, Sim, né? sim. Se eles somam, se eles levam a gente adiante ou se eles afundam a gente. É. E eu acho que a vida flui também, Carmen, quando a gente reconhece como a gente funciona. Eu gosto muito dessa palavra. Como a gente funciona. A gente não é máquina, mas a gente tem um jeito de funcionar. Uhum. Então, por exemplo, você me conheceu num contexto de network. Esse contexto de network eu não frequento regularmente desde 2023, que foi um momento que eu tive um burnout e que eu precisei fazer pausas e desacelerar. Porém, eu me sinto muito bem nesse ambiente. Mas, para além dele, quando eu vou me conectar com pessoas, eu descobri que eu não funciono em multidões, em grupos. Eu gosto de dupla, eu gosto de trio. É muito interessante isso. E não me considero uma pessoa introspectiva. Eu acho que existe essa energia que a gente dispõe por uma conexão e que a gente entende como a gente funciona melhor ou não. Tem gente que gosta de lugares mais cheios, né? E que ali se sente bem, falando ou não falando, se conectando ou não se conectando. Para mim é um lugar que me desgasta. Parece que a minha bateria social acaba mais rápido. Então, ou é um lugar onde eu vou ficar menos tempo, ou é um lugar onde eu não vou com o propósito de me conectar, sabe? Vou lá Uhum. só vivenciar, tipo um exemplo, um show. Estou lá para assistir o show. Talvez eu vá com amigos, mas eu não estou preocupada em interagir tanto com eles porque eu estou lá por causa do show, né? Mas isso foi um autoconhecimento desenvolvido, não era assim. E aí eu ia para os lugares, voltava chateada, voltava às vezes com a energia esgotada, porque eu não queria ter ido. Falando não fluiu. É, ou não era para mim. E era para mim, só que não no contexto que eu tinha criado para ser, entendeu? E quando você vê esse outro lado, que você se respeita, funciona também, porque aí você se conecta com menos gente, mas quando você interage, tem uma riqueza de profundidade, de conversas, de ser ouvida, de falar, né, de trocas, né? Que eu acho que é onde a vida flui também. Sim, a vida flui nesse meio do caminho também entre a organização que eu trouxe para você, né? Uhum, E também a quebra de algumas regras, né? Da rigidez, isso. da gente entender que em alguns momentos
As regras têm que ser quebradas. Sim. Eu ainda estou nesse processo de quebrar a rigidez, né? Porque eu sempre fui muito rígida com horários, compromissos, é, aquilo que você me disse que ia fazer, sabe? Eu estou contando o que você vai fazer. E eu aprendi, inclusive, a minha escola foram os meus filhos, porque eventualmente as pessoas mudam de opinião, ou de vontade, ou de ideia. E aí a gente também flui com aquilo, sabe? Então, aí eu tô diminuindo a minha rigidez. Porque eu lembro que eu escutei, o meu irmão, que é muito sábio nessas coisas, né? Meu irmão caçula. Ele teve uma vez que eu fui ao Rio Grande do Sul, e eu não fiquei muito tempo na casa dele em Porto Alegre, mas eu tinha que passar em Porto Alegre para pegar o avião. E aí ele achou estranho que eu tinha marcado um avião assim, tipo, domingo de manhã. Olha só como a pessoa é metódica. Aí ele falou assim, aí depois ele não estranhou mais. Ele falou, não, tudo bem, é o jeito da Patrícia. Ela gosta de viajar de manhã, porque no domingo mesmo ela vai chegar em casa, organizar as coisas dela e amanhã ela pode trabalhar. Ele talvez deixaria o voo para as 22 horas do domingo para curtir até o último minuto com as pessoas, entendeu? Eu já curti o suficiente, nesse quesito que eu falo que tinha Sim. rigidez. Podia botar o voo no meio da tarde ou no final da tarde? Podia. Mas eu tinha essa coisa de eu quero chegar no meu espaço, voltar, descansar naquele dia ainda, organizar as coisas para segunda-feira voltar à rotina. Então eu tenho que achar um meio termo, um equilíbrio. Ou eu negocio comigo mesma, ou eu exponho as pessoas como eu estou raciocinando naquele momento para aquela função. Para a gente se encontrar, né? Fazemos uso da nosso modelo de Sim. terapias holísticas que a gente sempre traz aqui, algo que a gente recorreu, né? Para inspirar, ou para informar, ou para pelo menos trazer, né? Para a pessoa saber que existe. E você acabou recorrendo aí a uma terapia específica, foi isso? Foi. Eu vou falar da meditação transcendental. Esse é o nosso bloco Zen e a gente vai começar falando de como essas buscas acontecem, Carmen. Vou falar exatamente da transcendental, que foi um lugar que eu conheci em Campinas caminhando. Então, uma casa que eu vi num lugar que tinha letras garrafais escrito Meditação Transcendental. Quase assim, né? Entre aqui! Só faltava os neons. Era um momento de vida, como eu te falei, pré-pandemia, mas que eu já conhecia a meditação. Aí, quando você começa a entrar um campo assim, você acha que sabe tudo, né? E aí a vida vem e fala, não, pera um pouco, você não sabe tudo. Tô falando de 2020. Eu encontrei meditação na minha vida, acho que 2013 ou 14, aquela básica da respiração, que a gente vai falar também um pouquinho de respiração consciente hoje. Era a meditação da respiração de 10 minutos para pausar, para sentir abdômen subir e descer, né? Para estar consigo. Depois dela, eu fui para as meditações conduzidas, que muitas vezes eram, às vezes, até uma vivência de, por exemplo, você idealizar coisas que você quer realizar. Eu participei de duas etapas de vivência do sagrado feminino, né? Então, a gente tinha muito isso, de olhar para os sonhos, para aquilo que a gente tinha abandonado lá atrás. Depois, num terceiro momento, tô caminhando e encontro essa casa da meditação transcendental. E aí tinha também um amigo, graças a Deus a gente é privilegiada de ter amigos, e ele falou que conhecia e me indicou ir lá. Quando eu cheguei, vi uma palestra simples de como a meditação funcionava. Ela é baseada em um indiano que a desenvolveu. E aí eu descobri que tinha um curso, que era de 2 noites, muito simples, mas que era uma iniciação da meditação transcendental. E aí veio uma escola de vida de meditação. Hoje ela ainda existe para ser aplicada aqui em nós, em São Paulo, tá? Essa pessoa que eu conheci, a casa que tinha aqui em Campinas fechou, acho que foi durante a pandemia mesmo. Mas a meditação transcendental, diferentemente do que as pessoas pensam, ela não é para fora, ela é para dentro. Então as pessoas perguntavam assim, mas você transcende para onde? Né? Para até onde você vai? Então, nessa iniciação, a gente ganha um mantra nosso, que é pra gente. Eu não posso te contar. Pessoal, você fala? Inclusive, eu não posso te É contar. um É um segredo. segredo. Uhum. É um mantra da minha iniciação, e essa iniciação é feita com um ritual simples. E é como se fosse, acho que como as pessoas melhor conhecem, como se fosse um batismo. É um mantra em português ou não, em outra língua? Não. O meu mantra é uma única palavra. Ah, tá.
mas eu não sei o significado dele. É Uhum. mais interessante isso, né? E ali no contexto da iniciação é que ela descobre qual é o meu mantra. E aí você tem várias regrinhas dessa meditação. Ela é feita 2 vezes ao dia, de 20 minutos. Você não pode, depois dela, tomar banho. Então, você tem que tomar banho antes. Você não, de preferência, não estar de estômago cheio. Meditar em jejum. Tudo isso para quê? Para proporcionar melhor experiência. Só que é uma meditação que não te deixa sonolenta, ela te deixa ativa. Então, a gente não é recomendado fazer depois das 5 da tarde, porque pode ser que você não durma. Olha que Ela é interessante. muito interessante, e assim, eu confesso que nesses anos todos, raros são os dias que eu consigo fazer 2 vezes no dia, mas uma vez já é o suficiente para você ser praticante, né? E o que que a meditação transcendental me trouxe? É assustador nas primeiras semanas. Juro para você, eu comecei a ver coisas dentro da minha casa que não eram de outro mundo, eram deste mundo. Por exemplo, eu vi um interruptor de tomada que tinha na minha lavanderia, que eu já morava lá há algum tempo e eu não tinha visto aquilo que existia. Você acredita? E aí ela te dá um poder assim de raciocínio não lógico, uma clareza mental, talvez a gente possa dizer, que é surreal. É assim, como você fazer uma. Eu testei isso, você fazer uma meditação transcendental e ler um conteúdo que você nunca leu na vida, parece que você está comendo como digerir aquele conteúdo, sabe? E assim, isso me proporcionou muita calma e muita clareza na pandemia, né? Me acolheu de uma forma absurda. E é uma coisa que você pode fazer em qualquer lugar. Você só não pode ter interferências de interrupção. E nem colocar, por exemplo, um alerta, um alarme para despertar. Ah, terminou, 20 minutos, É, acabou. porque você tem que gradativamente voltar. Inclusive, a gente não pode dirigir logo que a gente termina, E como é que você sabe que você atingiu esse tempo? com a prática. No início, quando eu comecei, eu ia lá para casa, né, da Transcendental, a gente tinha sexta-noite, às vezes sábado à tarde, a gente meditava coletivo. Nossa, era sensacional. E aí era muito engraçado, porque quando a pessoa ia começar a falar pra gente voltar, a gente já sabia que a gente ia ter que voltar. E o transcender não é uma coisa que você mensura. Tem horas. Você já teve aquela sensação de quando você cochila, que parece que a cabeça dá Sim. uma Parece que você cai da guinadinha? calçada, assim, É. né? É essa sensação que a gente tem quando a gente volta da transcendência. E o que que ela te proporciona? Às vezes alguma clareza de ideias, né? A minha guia, que foi a Elisa, que tá em São Paulo e pode, se as pessoas procurarem, a gente pode recomendar. Ela falou que esses 20 minutos de meditação correspondem a 6 horas de descanso profundo. Caramba. É muita coisa, né? Então, assim, é isso que eu acho que proporciona a gente ter também isso, esse equilíbrio, sabe? Clareza mental. Você vê, depois disso que veio o meu burnout, e eu usufruí da meditação de uma maneira. Eu nunca precisei tomar remédio para me resgatar, digamos, né, do esgotamento, que é o burnout. Então, para mim, isso é a garantia de que eu tô me autocuidando. Fora que, assim, você aprende com essas iniciações indianas que você pode conversar com as suas células, que você pode fazer coisas que parecem assim, ah, isso é uma bobeira. Mas até a água que a gente toma, já viu aqueles testes da água, que a água emana? Aham. Então, tudo que é natural, tudo que é nosso, que a gente consome, a gente deveria honrar desse jeito, sabe? De lembrar que aquilo é parte da natureza e do que vem e que transcende, exatamente como a palavra fala. Como é para você ouvir tudo isso? É muito interessante, dá vontade de fazer, especialmente da parte das 6 horas de descanso. Por isso que a mente fica alerta. Eu iria fazer 40 minutos para ter 12 horas de descanso. Mas você sabe que você não consegue? A gente quer burlar as regras, né? É. Assim, nossa, ia pegar um sábado, gente. É. 40 minutos meditando, 12 horas de descanso. Mas eu te falo que se você é uma pessoa que gosta de meditar ou gostaria de se tornar um meditante, comece. Porque, por exemplo, hoje eu ainda não fiz, eu vou fazer assim que eu chegar em casa. Mas hoje de manhã eu meditei 50 minutos, sem me mover. Mas eu não usei o mantra e não me transcendi. Eu só meditei para acalmar a minha ansiedade.
Tava ouvindo uma musiquinha, tava com o meu cachorro perto. Existem umas recomendações também, como, por exemplo, os animais de estimação, eles sentem a nossa energia na transcendental. Então, é ideal que a gente esteja a uma certa distância deles, Uhum. para não influenciar, porque eles também captam muitas coisas, né? Então, hoje eu ainda não fiz, mas eu consegui meditar 50 minutos. Outro dia eu consegui meditar 1h40. Eu tava me sentindo uma monja. A minha filha falou assim: Você não tem mais nada para fazer? Eu falei: Não, eu tenho. Mas era um domingo e era um dia que eu queria ter essa sensação de até onde eu iria em mim, assim, né? Sem ter essa necessidade de mover, de olhar uma tela, de falar com alguém. Eu me sinto muito bem sozinha e eu acho que eu cultivo bem essa solidão, mas porque eu gosto de me experienciar, né? De me observar e tudo mais. E quando eu estou com pessoas, eu usufruo dessa experiência também. A palavra transcendental é interessante porque traz outra coisa, parece que você vai, né, sair do corpo É, e ir para vai transcender. outro plano. E aí eu ouvi outro de uma frase, né, que se fala muito, né, ascensão planetária, ascensão de consciência, e a pessoa fala assim, gente, Mestres ascensionados. a ascensão é para dentro, Sim, né, não é para cima, é para dentro. é. E é bem É isso. muito interessante. E eu acho também que a gente pode complementar com a respiração consciente, que é esse momento que a gente para e respira. Enche o pulmão. Tem algumas meditações que indicam você contar até 4, segurar, né? E soltar. E aí eu fui aprendendo aos poucos, testando isso, né? Então, quando você precisa de concentração, a expiração tem que ser mais curta. Quando você precisa de relaxamento, a expiração tem que ser mais longa. E a gente experimenta isso e fala assim, nossa, e como é que funciona? Né? Dá aquela sensação de, olha, eu tô no comando disso também. Aí está, como você falou, o que que está no nosso controle? Esse autocuidado está no nosso controle. Até no sentido assim, né, dizem que com a respiração você pode atingir estados de consciência Sim, que alucinógenos te dão, né? é. E olha, e Então, nem precisa disso. não precisa, com a respiração. É, E a gente fala, a gente não pensa para respirar, mas se a gente pensar, a gente pode tirar muito proveito disso também. sim. Por exemplo, vamos trazer contextos diários. Se você tem uma dorzinha no corpo, na hora de inspirar, você leva, imagina, pensa no seu pensamento, fala em voz mental. Esse oxigênio está indo para o meu ombro. Esse oxigênio está indo para o meu ombro. De repente, as coisas começam a melhorar. Aquele ombro começa a soltar. É impressionante. Porque é como se fosse uma autocura, sabe? E eu acho que isso é, de novo, como a gente fala, duvide. A gente não é dona da verdade. Teste, né? Teste. Porque é isso. Seja uma cientista de si mesmo, né? Exatamente. É isso aí. Vamos para a rua com o Bloco Somos. E hoje o que que a gente vai falar, Carmen, de Campinas? Hoje a gente vai falar de um lugar muito simpático, a Estação Cultura. Trouxe aqui uma colinha. A gente fala a FEPASA, né? A gente conhece Isso. assim como FEPASA, quem é aqui de Campinas, né? É que para quem não é daqui, é a antiga estação ferroviária Uhum. que foi transformada também num lugar cultural. Não tem mais, não opera, né? Não tem É, mais trem, agora é uma estação cultural e tem muita atividade lá. E eu gosto, eu conheço por frequentar as feiras, tem feira, eu já fui numa feira de orquídea lá uma vez, muito legal. tem feira de orquídea, feira de artesanato, feira mística, tem show cultural mesmo, às vezes são só shows com alimentação, Sim. né? 2024, se eu não me engano, fizeram Campinas Decor lá. Não me Que lembro. eu acompanhei com os amigos É? arquitetos. Acho que foi lá o Campinas Decor. Pode ser. Bom, vamos lá. O que que tem de legal lá? Ele tem o Vagão dos Bonecos, que é dedicado ao Teatro de Fantoches. Que legal. Tem a maquete de ferro modelismo com 300 metros de trilhos, também bem interessante. Tem uma barbearia que funciona, que foi aberta desde os áureos tempos, né? Uhum. E funciona até hoje. É, Tem um bar também, uma lanchonete, e tem a Sala dos Toninhos, que é uma sala de apresentação, né? De pequenas apresentações teatrais. Uhum. Então, tem bastante coisa ali. O prédio por si só, ele é muito bonito, né? Ele é É. da arquitetura vitoriana, é um patrimônio da cidade. É um lugar muito E legal. para usufruir dessas atividades, a gente paga ou não?
Geralmente não, Uhum. né? Só quando tem as feiras e Não, as feiras, pelo menos nas que eu fui, né, eram livres. livres. Mas não sei, Que não sei se tem interessante. alguma atividade que seja paga lá. Mas é um lugar muito agradável, é interessante você. Eu fui uma vez lá, teve um evento, foi, eu já não me lembro se foi perto do carnaval, mas foi uma intervenção religiosa, né? Foram centros de Umbanda, se não me engano, né? Então foram vários, saíram de um determinado bairro de Campinas. Eu também não lembro nada. Aquela pessoa, eu não sei onde eu fui, eu não sei o que eu fiz. Mas foi uma espécie de encontro Foi dos um encontro, centros. Ah, que então a interessante. manifestação, as rezas ali foi bem interessante. Foi Que muito legal, bacana. muito bacana. É, e eu acho que vale isso, essa experiência, como você falou, de olhar um pedacinho da história de Campinas, né? Porque esses prédios, eles contam tantas histórias. A gente falou no outro episódio do mercado, né? Do mercado, mercadão, como ele chama? Mercado Municipal. Existem outros tantos que a gente vai trazer aqui, e o pessoal também pode dar as dicas e referenciar para a gente lugares que chamam a atenção e que a gente está esquecendo aqui, né? Eu não estou lembrando, eu lembro da escola de cadetes, que são prédios que são realmente chamativos e que a gente pode explorar a história e contar um pouquinho melhor aqui para a turma nesse bloco. Exatamente, convidar a gente, né? Põe nos comentários e Isso. sugere e convida, né? Muito bom. É isso. Bom, esse foi o nosso Pode Ser de hoje. A gente pede que você curta e compartilhe, inscreva-se no canal e diga pra gente o que mais você quer ver aqui nesse Pode Ser. Até mais!